Na segunda parte da videoaula sobre o texto do professor Eduardo Marques, chamado As Políticas Públicas na Ciência Política, o autor ele vai expor as primeiras críticas aos precursores da área de políticas públicas nos Estados Unidos. Além disso, ele vai apresentar uma série de abordagens sobre a análise de políticas públicas, a começar pelas que envolvem o chamado incrementalismo, mas também outras como a abordagem em redes, o neoinstitucionalismo e etc. No início dessa segunda parte, a gente deve mencionar um autor importante chamado Lindblom, que vê o processo de decisão em políticas públicas como incremental, ou seja, é o nascimento da escola chamada incrementalismo, que defende a tese de que as políticas públicas não são marcadas por grandes mudanças, por nenhum tipo de revolução, e sim por um processo incremental. Ou seja, elas são aperfeiçoadas, mas nunca afeitas a mudanças bruscas. Esse tipo de pensamento vai influenciar uma série de autores, entre eles o Louis, que apresentou para a gente a primeira classificação das políticas públicas. Então, Louis defende, classifica, melhor dizendo, as políticas públicas em constitutivas, que são aquelas, organizadas, existentes, para viabilizar outras políticas públicas. Por exemplo, no Brasil, o chamado Conselho Nacional de Justiça seria um tipo de política pública voltado, pelo menos em tese, para exercer um controle do judiciário. Outro exemplo seria a chamada CTN-Bill, que foi uma instituição criada para regulamentar, liberar ou não sementes transgênicas, sementes de milho transgênico, de soja transgênico, enfim, as chamadas políticas constitutivas são instituições, propriamente ditas, que servem para viabilizar alguns tipos de políticas. Outro tipo de política são as chamadas políticas regulatórias, que são aquelas em maior montante. Então, o Estado ele regula uma série de setores na vida social, na vida econômica. Por exemplo, as regras para o trânsito são políticas, digamos assim, regulatórias, elas procuram regular o setor, mas existem uma série de políticas regulatórias. São leis propriamente ditas, estabelecidas para mudar ou regular ou condicionar o comportamento dos cidadãos. Um terceiro tipo de política, segundo o Louis, são as chamadas políticas distributivas. Política distributiva, grosso modo, são aquelas que retiram recursos de toda a sociedade, ou praticamente de toda a sociedade, para aplicar em um setor específico. Por exemplo, no campo econômico, quer dizer, a indústria automobilística, vamos usar esse exemplo, ela recebe subsídios do Estado em forma, muitas vezes, de isenção de impostos. Então, quando o Estado desobriga ou reduz a carga tributária para um determinado setor, evidentemente, esse montante que foi reduzido deixa de ser aplicado no âmbito da sociedade, muitas vezes para a educação, para a saúde. Então, se trata aí de uma política distributiva, de um exemplo de política distributiva. O Estado, na prática, tira recursos de toda a sociedade para alocar esses recursos em um setor específico. Outro tipo de política, segundo o Louis, são as políticas distributivas, que têm um efeito contrário das políticas distributivas, porque as políticas redistributivas, elas
visam, né, retirar recursos de um determinado setor e alocar para toda ou praticamente toda a sociedade. Então, um exemplo claro, né, se tivéssemos no país uma política, né, de taxação de grandes fortunas, seria aí claramente uma política de tipo redistributivo. Por quê? Porque tiraria, né, dos mais ricos, dos muitos ricos, melhor dizendo, e poderia alocar recursos para educação, saúde, segurança, ou seja, recursos que na prática seriam destinados a toda a sociedade. Então, essa classificação do Louis é importante porque ele vai mostrar, entre outras coisas, como as políticas públicas envolvem, né, em maior ou menor grau, conflito. Né? Por exemplo, uma política regulatória ela tende a ser menos conflituosa, né, do que uma política redistributiva, né? Como um exemplo que eu dei, né, de tirar recursos dos mais ricos, taxar os mais ricos para distribuir para toda a sociedade ou para aqueles setores mais vulneráveis, não é uma ideia muito aceita, né? Ela envolve bastante conflito, né? Quer dizer, a classe média, que não estaria envolvida, né, nesse tipo de política, normalmente é contra, e evidentemente os mais ricos são mais contrários ainda, né? Então, uma questão bastante delicada. Então, as políticas públicas elas envolvem conflito em em maior ou menor grau, a depender do tipo de política. Outra vertente que surge com base no incrementalismo é o chamado modelo da lata do lixo, né, do Cohen e do Mark e Olsen. Essa concepção ela vai inverter a lógica entre problema e solução. Né? Eles vão afirmar que os recursos financeiros e administrativos são restritos, o que levaria à inversão do processo de decisão. Os gestores escolheriam os problemas a enfrentar em função das capacidades administrativas existentes. Então, tem esse nome, modelo da lata do lixo, porque eles imaginam, né, para explicar o modelo, uma gigantesca lata, né, de lixo abastecida por problemas. E nós não temos nem recursos e nem soluções disponíveis para resolver todos os problemas. Então, conforme as soluções, os recursos administrativos fossem surgindo, o tomador de decisão escolheria um problema e apenas um problema para resolver nessa gigantesca lata do lixo. Então, haveria muito mais problemas do que capacidade de resolvê-los, né? Então, essa é a lógica do modelo da lata do lixo. Então, eles vão dizer, a existência de soluções prévias levaria à escolha de certos problemas e não o contrário, como até então se imaginava. Então, é o que eu acabei de dizer, né? Nossa capacidade de resolver os problemas é muito pequena, os problemas são em quantidade muito maior, então eles seriam resolvidos, né, apenas na medida em que surgissem recursos, soluções, né, para tal. Então a lógica aqui também é uma lógica incremental, né, de políticas públicas entendida aí como uma área que resolve problemas, mas conforme vão surgindo, né, soluções e capacidade para tal, mas de forma bastante incremental, né, digamos assim, não é uma área marcada por grandes mudanças. Outro autor ou outros autores importantes, né, para a questão das políticas públicas e que agora vão enfatizar mais, né, o ciclo, né, não o ciclo, mas a etapa de implementação das políticas públicas foram o Presma e o Widawski. Esses autores, eles focaram, como já dito, na questão da implementação. Então, eles vão dizer, a implementação transformaria substancialmente as políticas. Então, eles são
porque uma etapa até então um tanto quanto ignorada, porque era vista apenas como uma etapa técnica, que é a da implementação de políticas públicas, começou a ser considerada. Então, eles vão analisar um grande programa implantado na cidade de Auckland, nos Estados Unidos, um programa que envolveu, né, a revitalização de um porto, um aeroporto, um centro médico e principalmente a criação de empregos, né, para setores vulneráveis. Um programa gigantesco que foi implantado por uma agência de desenvolvimento dos Estados Unidos nos anos 60. E eles vão mostrar como o processo de implementação ele vai impactar as políticas públicas. Por quê? Porque, num primeiro momento, os vários atores podem até concordar com o planejamento, mas depois de algum tempo começa a surgir divergência, os recursos, né, começam a ser revistos, então as agências, os atores, né, vão pleitear mais recurso. Sempre, né, o processo de implementação vai depender, né, da relação do setor público com os beneficiários, enfim. Então, a implementação de política pública termina tendo um impacto muito grande na própria política pública, né? A implementação pode envolver a solução de problemas, mas ela pode também envolver a criação de novos problemas que pode até mesmo inviabilizar a política pública. Então, o livro do Presma e do Wildavsky foi muito importante para mostrar, né, a importância dessa etapa da implementação. E na esteira desses autores vieram outros, né, como o Lipsky, né, que vão valorizar também, né, o processo de implementação, mas o Lipsky ele vai focar na questão do burocrata de nível de rua, ou seja, a importância desses profissionais que estão na ponta da implementação da política pública e, evidentemente, a política pública depende muito desses profissionais. Então, exemplos, né, de burocratas de nível de rua, professores, policiais, né, enfermeiros, médicos, enfim, são todos burocratas de nível de rua porque estão na ponta da implementação da política pública, seja política de segurança, de educação, de saúde ou qualquer outra, né? Então, esses profissionais, eles exercem o que o Lipsky chama de discricionalidade, né? Então, além disso, eles também tomam decisões, né? No dia a dia, existe muita coisa que escapa a política pública planejada, né, o que está na norma, no institucional. Então, eles são obrigados a tomarem decisões, né, a todo momento, decisões que escapam à política pública, seja o professor na sala de aula, seja o policial nas ruas, os enfermeiros e enfermeiras, né, nos hospitais. Quer dizer, a todo momento eles vão precisar tomar decisões que vão impactar as políticas públicas, né? Então, aqui se trata da existência de novos conflitos, né, entre níveis de chefia, usuários de serviços e políticas e burocratas de nível de rua. Então, os burocratas de nível de rua têm, né, existem os conflitos, né, em relação a burocratas que estão acima deles, né, e eles também vivenciam conflitos, né, com os usuários, com os cidadãos. Então, a descoberta, né, de uma relação, digamos assim, bastante complexa que precisa ser bem estudada, seja em políticas públicas no campo da saúde, da educação, da segurança pública ou qualquer outro. O burocrata de nível de rua exerce um papel muito importante. Uma outra escola, um outro modelo de análise é a análise de redes, né? Então, descobriu-se também, né, que a sociedade civil, as suas várias instituições, associações, elas se organizam em forma de rede, né, para pleitear junto ao Estado determinadas políticas públicas, né? Então, a sociedade civil tem os seus interesses, né? Ela se organiza
e ela leva esse interesse através, né, para o Estado. E além disso, né, essas redes que são criadas, né, para pleitear políticas públicas, elas envolvem, sim, atores da sociedade civil, mas também do mercado e também atores governamentais, né? Então, é uma importante forma de análise propriamente dito das políticas públicas, né? Mostrar como que, por exemplo, uma política agrária que seja, né? Ela muitas vezes envolve, né, a organização em forma de rede de uma série de instituições, como associações, né, dos trabalhadores rurais, órgãos governamentais como o INCRA, movimentos sociais, né? Então é comum esse tipo de análise que mostra, né, a interação desses atores que por vezes têm pelo menos um interesse em comum, né, e se articulam para levar esse interesse até o Estado e, né, pleiteando junto a ele a elaboração de uma política pública específica, né, para essa rede de atores. Adiante, o professor Eduardo Marx ele menciona, né, a etapa da avaliação, né, de políticas públicas, né, que foi assim a última etapa, né, a ser mais considerada, né, no âmbito aí da área de políticas públicas, só a partir dos anos 70, isso nos Estados Unidos, né, que se valoriza um pouco mais a área de políticas públicas, ou melhor, de avaliação de políticas públicas. No Brasil, essa área, segundo o professor Eduardo Marx, ainda engatinha, né? E era uma área que, no início, ela trabalhava mais no âmbito de uma lógica, como até já dito anteriormente, custo-benefício, né? Mas atualmente ela vem procurando inserir, né, outras variáveis, inclusive variáveis qualitativas, né, no campo da avaliação de políticas públicas. E se discute também, né, quem tem que avaliar, né, a independência dos avaliadores da política pública. Então, são várias questões colocadas, né, e que precisam ser ainda desenvolvidas no campo de avaliação de políticas públicas, principalmente no Brasil, no qual o campo ainda é muito novo. Dito isso, o professor Eduardo Marques ele vai discutir um pouco a questão do chamado neo-institucionalismo, quer dizer, uma outra forma, né, de abordagem, de estudo, que não influencia apenas a área de políticas públicas, né, mas a área de ciência política propriamente dito, né, a área da administração, da economia, da história, né, vários campos, né, do conhecimento vem aí sofrendo, né, sofrendo entre aspas, né, vem sofrendo o impacto, né, a influência do chamado neo-institucionalismo. Então, existem várias formas, né, de neo-institucionalismo, três, né, melhor dizendo, o da escolha racional, o sociológico e o histórico. Né? Não teremos tempo de abordar isso agora, mas a questão é que o neo-institucionalismo ele dá um peso bastante grande ao nível institucional. Né? Então, ele tem um bordão, né, de que as instituições importam, né, elas condicionam o comportamento dos atores, né? Então, para você entender o comportamento dos atores, devemos estudar não o comportamento diretamente, e sim as instituições, né, que condicionam o comportamento. Né? Então, a influência, né, das instituições enquadrando a esfera da política. Né? Então, como que o lado institucional, as normas, as regras, né? a organização das instituições influencia o comportamento, né? Nos mais variados setores. Né? Então,
o neoinstitucionalismo, segundo o professor Eduardo Marques, ele produz um giro teórico que permite destacar a importância das instituições em todas as fases de produção de políticas públicas. Então, seja na hora da formulação, você tem ali, né, instituições, regras que condicionam a formulação das políticas públicas. Na hora da implementação, você também tem todo um lado institucional, né, que também vai influenciar a implementação das políticas públicas. Então, de fato, uma visão bastante interessante, porque vai mostrar justamente esse peso do institucional. Né? Nós não agimos, seja como indivíduo, seja como no âmbito coletivo, não agimos a partir do nada, né? Nós agimos condicionados por instituições, né? Então, as instituições, inclusive, elas colocam limites, né, para a nossa atuação. Então, o neoinstitucionalismo ele vai influenciar vários campos do conhecimento e também vai influenciar todo o processo de formulação e implementação de políticas públicas. Outra análise interessante é a do John Kingdon. O John Kingdon ele vai se preocupar principalmente com a questão da formação da agenda no campo das políticas públicas. Então, ele vai dizer que a formulação da agenda ela depende de fluxos de política. Então, ele trabalha, né, 3 fluxos dos problemas, né, quer dizer, como que algo que até já foi colocado, como que uma questão se torna um problema, aí ela depende de dados, né, da percepção da sociedade para aquela questão, enfim. Então, ele vai discutir a questão dos problemas. Isso depende também dos atores, né, envolvidos. A questão, o fluxo, né, das chamadas soluções, ou seja, os especialistas, os cientistas, né, eles propõem soluções para problemas. Então, é um fluxo também importante. E o fluxo da dinâmica política, ou seja, as políticas públicas dependem, né, do humor da sociedade, dos atores políticos envolvidos, né? Por exemplo, depende de vários atores, né? Mas segundo a própria análise do Kingdon, né, a agenda, né, das políticas públicas depende do presidente da República, né, que seria o ator principal, mas também depende, né, do legislativo, da burocracia, enfim. Depende também de chamados implementadores de políticas públicas, ou seja, pessoas que podem estar tanto no âmbito da sociedade quanto do governo, mas que encabeçam, né, determinadas ideias, determinadas propostas, né, para a área de políticas públicas, enfim. Então, ele vai usar esse modelo, né, dos fluxos, desses 3 fluxos, para estudar como que uma agenda, né, uma área de políticas públicas, ela é criada, né? Quer dizer, quais são aí as questões, ou melhor, os problemas que vão entrar na agenda governamental. Com o passar do tempo, na área de políticas públicas, as ideias também ganharam bastante relevância, né? Até então, pensava-se que política pública envolvia interesses e instituições, mas com o passar do tempo verifica-se também a importância das ideias, né? Tem autores que falam inclusive nos chamados 3 Is, né? Interesses, instituições e ideias, né? Então, o professor Eduardo Marques diz, né, ideias como um elemento importante, né, para o surgimento e difusão de novas políticas, né? Inclusive há uma escola, né, várias escolas terminaram incorporando a questão das ideias, mas há o chamado cognitivismo, né, que, como o nome já diz, é uma escola que vai enfatizar principalmente a questão das ideias, né, a importância das ideias na área de políticas públicas. Uma visão, né, que
tenta juntar a questão das ideias, né, e dos interesses, é a chamada escola da coalizão de defesa, né, do Sabatier. Então, ele vai dizer, as coalizões são compostas por atores com interesses similares, mas também por crenças similares sobre as políticas, né? Então, as políticas públicas, elas dependeriam, né, de atores, né, de coalizão, né, de defesa, coalizão no âmbito ambiental, né? Por exemplo, né, vira e mexe a gente percebe que é formada uma espécie de coalizão mesmo para a defesa da política ambiental, né? Então, ela envolve ambientalista, mas também outros setores da sociedade, né? Da própria do Estado também, enfim, é formada muitas vezes, eu estou citando o tema ambiental, mas poderíamos pensar na questão da segurança pública, por exemplo, né? Então, cidadãos, agentes, né, governamentais, mas também associações da sociedade civil, muitas vezes formam uma coalizão em torno de uma proposta, por exemplo, para a segurança pública, ou como já dito, para a questão ambiental. E aí você percebe, né, que na verdade são redes também que são criadas, mas aqui as redes, né, elas são alimentadas por interesses, é claro, mas também por ideias. E o Sabatier vai dizer que as mudanças nas políticas públicas, né, vão depender de condições econômicas, políticas, das agências, burocracias, né, responsáveis, e também o aprendizado de políticas, né, quer dizer, ideias, né, estratégias, né, enfim, mas essa capacidade das políticas públicas, né, de incutir o aprendizado, né, e por que elas levam ao aprendizado? Porque elas também envolvem ideias. Uma outra visão também interessante é do Peter Reis, né, que ele vai trabalhar a questão das comunidades epistêmicas, né, então são os profissionais, os especialistas, os cientistas, né. Então, posso até pegar um exemplo também aí da questão ambiental, né, como que verdadeiros especialistas, né, na área, eles formam comunidades epistêmicas, né, de comunidades de especialistas naquele tema, e como que essas comunidades epistêmicas influenciam a formulação das políticas públicas. Então, na área ambiental, né, o Haas ele foca principalmente na questão ambiental, mas o importante é perceber como que as chamadas comunidades epistêmicas dos especialistas, né, elas influenciam, né, a formulação das políticas públicas. Outro modelo é o do Baumgartner e Jones, né, quer dizer, eles vão trabalhar o modelo chamado equilíbrio pontuado, né? Então eles vão mostrar que as políticas públicas envolvem estabilidade, eles vão defender a tese de que elas são incrementais, né? Também aqui uma grande influência do incrementalismo, mas que haveria momentos de mudança concentrada, né? Então imperaria a estabilidade, mas como o modelo deles vai mostrar, né? E é um modelo também bastante influenciado, por um lado, pelas instituições e, por outro, também pelas ideias, né? Então, eles pensam, né, em sistema e subsistema. Então, haveria um momento que ideias ganhariam mais força num chamado subsistema, por exemplo, na área de segurança pública, ao ponto de subirem para o chamado sistema político, propriamente dito, né? E nesse caso, né, uma ideia, um conjunto de ideias que saem, né, de um sistema, de um subsistema para um macrosistema, isso levaria a mudança, né, mudança importante, mas que por sua vez, né, formaria uma nova estabilidade, né, e um novo processo apenas incremental, que por sua vez, né, mais adiante, poderia ser submetido a um novo processo de mudança, a depender, né,
de como as ideias, né, fossem surgindo. Então, o modelo do equilíbrio pontuado procura dar conta tanto da estabilidade quanto da mudança em políticas públicas. Bom, já quase finalizando aí a exposição do texto, então, na conclusão, o professor Eduardo Marques vai tratar, né, um resumo, né, da trajetória das políticas públicas e a questão das políticas públicas no Brasil, né? Então, ele mostra que, com o passar do tempo, há a perda da centralidade, da racionalidade e do processo de decisão, né? Então, como nós vimos, né, os precursores da área, eles vão focar principalmente na questão da decisão, da formulação de políticas públicas, e vão encarar esse processo como um processo racional, né? E quando eles vão falar de implementação, o que é muito pouco, eles veem a questão da implementação como algo meramente técnico. Mas com o passar do tempo, né, essas noções vão perdendo a centralidade, né? E a gente percebe que há muito conflito, há muito de irracional também, né, na área, e que outras etapas também são fundamentais, né, como, por exemplo, a da implementação. Então, tanto é que no ponto 2 aqui, o professor vai dizer que a implementação passou a ser central, né, também, né. 3. O conjunto mais amplo de atores são valorizados, né? Novos atores são valorizados, principalmente os chamados burocratas de rua, né? Que são aqueles que estão na ponta da implementação das políticas públicas. Ideias, né, como dito anteriormente, se tornam cada vez mais importantes, né? Inclusive temos escolas que dão prioridade para a questão das ideias nas políticas públicas. E, no caso brasileiro, o professor Eduardo Marques vai mencionar 3 fronteiras, né, que se trata dos tipos, né, de estudos que estão sendo produzidos no Brasil. O primeiro, em conexão, né, conexão entre a produção de políticas públicas e os estudos sobre os processos legislativos, né. Então, a formulação de políticas públicas, em boa medida, ela se dá no âmbito do poder legislativo. Então, conforme os processos legislativos se dão, você tem um tipo de produção das políticas públicas. Então, muitos trabalhos, ou alguns pelo menos, estão procurando fazer essa ponte, né, entre os processos legislativos e a formulação de políticas públicas. Outras análises são focadas nos efeitos e de formatos institucionais sobre as políticas públicas no país. Então, já mencionamos, né, instituições têm um peso muito grande, o neoinstitucionalismo vai ter um peso muito grande. Então, é a questão do sistema partidário, do federalismo, né, do sistema de governo, quer dizer, um conjunto no caso, o Brasil é um país presidencialista, né? O presidente é um ator central. Então, todas essas instituições vão influenciar, né, a formulação de políticas públicas. E, por último, o próprio funcionamento, né, do Estado, a questão da implementação, né, que vem sendo bastante valorizada, né, os profissionais, né, os burocratas, né, de rua, em especial, que tem um peso importante, e de qualquer forma, as estruturas institucionais, né? Quer dizer, mesmo os burocratas de nível de rua estão submetidos a toda uma estrutura institucional. Então, esses 3 conjuntos de trabalhos influenciam, né, a área de políticas públicas, as políticas públicas propriamente dita, né, e são trabalhos que vêm sendo aí desenvolvidos no Brasil nos últimos anos, até mesmo nas últimas décadas, né? Enfim, então eu encerro por aqui essa segunda parte dessa videoaula. A ideia, né, conforme o texto aí do professor Eduardo Marques, foi a de explanar, né, a respeito do que são políticas públicas, de forma bastante rápida, né, mas sinalizando, né, as escolas existentes, né, como que a área, principalmente nos Estados Unidos, ela vai
deixando, né, ela vai continuar focando a questão da formulação de políticas públicas, mas outras etapas vão sendo valorizadas, em especial a área da implementação. E a gente procurou mostrar também como que políticas públicas não é uma área eminentemente técnica, né? Quer dizer, evidentemente ela envolve técnica, ela envolve racionalidade, mas tem muito também de interesses envolvidos, né? Ideias envolvidas, né? O impacto, né, das instituições no processo de políticas públicas também é fundamental. Enfim, essa foi a intenção, né, ao trazer a exposição desse interessante texto do professor Eduardo Marques. Então, eu encerro por aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.